com tonalizante. Eles são realmente mais eficientes? Sim. Hoje em dia também os protetores, a busca do protetor ideal, justamente para as mulheres, né, aderir ao uso do filtro, o tonalizante ele vai ajudar naquela barreira física que eu disse. Então ele acaba refletindo mais o raio ultravioleta. Então as mulheres não conseguem mais ficar sem aquela camada que dá aquela camuflada na pele, né? Isso. Dá um bronze natural naquela Deixa mais pele. uniforme. Exatamente. E ao mesmo tempo a pele está muito mais protegida. Barreira física, né? Então vale a pena as mulheres continuar com o protetor que vem com tonalizante. Com certeza. Maravilha, mulheres. Então não fiquem de fora, pode continuar aderindo. Eu estou conversando com a dermatologista, especialista em medicina estética, doutora Fernanda Muchelli. Está falando com a gente sobre aí proteção, fator de proteção solar. Afinal de contas, já estamos no verão. E você, principalmente você, mulher, a gente que se preocupa com tantas coisas, com a família, com os filhos, com o marido, com tanta gente, amigos, não é? E às vezes esquecemos de nós mesmos. Então, essa entrevista é para trazer esclarecimento a você, para que você continue dando mais atenção aos cuidados com a sua pele, com a pele do rosto e com a pele do corpo também. Bom, uma quarta afirmativa é: o bronzeado dura mais se a exposição for gradual. Aquela história das pessoas querer se queimar, ficar morena num dia só. É correto afirmar que esse bronzeado vai durar muito mais tempo se todo dia ela tomar um pouquinho de sol? Com certeza. O bronzeamento gradual, a melanina ela precisa de um tempo para se depositar na pele. Então, o ideal é que você tome de 1 a 2 horas por dia, para que você tenha essa acomodação da melanina e essa pigmentação mais uniforme, para que o seu bronzeado dure até 21 dias, que é quando você faz a troca cutânea. Então, esse bronzeado gradual, com certeza, ele vai ser mais bonito e mais duradouro. E esse bronzeado, inclusive, ele deve ser feito com o filtro de proteção solar, né? Fazendo a proteção, porque você vai absorver a radiação ultravioleta, vai filtrar os danos, né? E ter a reparação do DNA da célula, não deixando fazer aquela foto do envelhecimento ou incentivo de um câncer de pele. E isso vai acabar fazendo um bronzeado muito mais bonito e duradouro. Olha, e vai até prevenir aquela questão do descascar. Exatamente. De dar aquelas bolhas desagradáveis, ou ficar ardido. Esse ardido que muita gente fica é porque se expôs a longas horas e até sem proteção adequada, né? Exatamente, que é o principal, que é o FPS, né? Que é o bloqueador das queimaduras e do eritema na pele. Gente, não dá para ficar sem proteção solar. A gente vive um tempo onde a radiação ela está cada vez mais agressiva, não é, doutora? Exatamente. O câncer de pele hoje no Brasil, ele é muito incidente. A incidência maior que nós temos é de câncer de pele, né? E existe o câncer melanoma e o não melanoma. O preocupante é o câncer melanoma, né? Que ele tem o poder de metástase. Então nós temos que nos proteger mesmo, porque a camada de ozônio está cada vez mais complicada e a incidência agora tem um raio UVC, que é um raio que ainda não chega à superfície da nossa superfície da Terra, mas é um raio que, se ele chegar a atingir, ele danifica muito para câncer de pele. Gente, olha mais só, potente que o UVB. Se o UVA e o UVB já preocupa ao extremo e já tem causado tanta incidência do câncer de pele, você imagina se o UVC chegar. Exatamente. Não é? Que estrago não vai causar. O melhor é que a nossa pele adquira o mais resistência possível. Claro que é um conjunto de coisas, uma boa alimentação, práticas saudáveis. Agora, o fator de proteção solar não tem jeito, doutora. Tem que usar mesmo em qualquer idade. Em qualquer idade. E não tem essa, mas eu não vou à praia. De repente é uma senhora que nos assiste. Eu não sou de ir à praia, fico em casa. Às vezes eu dou uma volta, passeio um pouquinho e volto. Mas qualquer idade deve usar. Sim, você falou uma coisa interessante dos idosos, é que, se não idosos, as pessoas mais velhas que não se expõem tanto, eles têm aquela preocupação da produção da vitamina D. Então, eles ficam, mas se eu usar muito filtro solar, eu não vou fazer aquela conversão e a produção da vitamina D. Mas basta de 10 a 15 minutos de qualquer parte do seu corpo em exposição ao sol para você produzir, né, a quantidade adequada de vitamina D. Então, num país como o nosso,
você consegue isso sem você deixar de usar o filtro solar nas áreas mais expostas, né? Que são principalmente o rosto, orelhas, né? Curioso isso. Então, os senhores e as senhoras que gostam de tomar sol diariamente para aumentar a vitamina D no organismo, basta 10 a 15 minutos, já é suficiente. Sem o protetor solar em qualquer área do corpo. Quer dizer, olha só, gente, não precisa ficar exposto em qualquer momento. Isso é importante a gente saber. Tá chegando pergunta aqui. Vamos saber. A Cleusa Maria tá lá no Camarim Grande, quer participar com a gente, mandando um beijo e um abraço para a doutora Fernanda e toda a sua família, sua paciente. Ah, legal. Também a Glória tá lá no Frade. Ela disse que já fez tratamento e gostou muito lá na Dermoclin com a doutora Fernanda. Disse que pretende visitar a doutora Fernanda e tem muitas saudades suas. Ah, um beijo, Glória, pra você também. Que gracinha. Volte Olha, sempre. é bom lembrar, não é, doutora, que a Dermoclin estará em recesso dos dias 31 até o dia 10. Então, dia 10 de janeiro de 2011, segunda-feira, Dermoclin volta a todo vapor. Hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, dia 30 de dezembro, ainda dá tempo de você ligar ou ir até a Dermoclin fazer seu agendamento para a partir do dia 10 de janeiro. Tudo bem? Com a doutora Fernanda Mukelli e toda a sua equipe. Olha, tem uma outra afirmativa aqui. Os protetores com fator 30 ou mais são os mais seguros. Protetor solar, quanto mais alto, mais seguro? Sim. Tem aquela polêmica, né? Ah, passou de 30, né? Não faz mais tanta proteção. Não é verdade. O que acontece é que são os fatores, quando começam de 15, 20, a proteção é um pouco mais elevada. O nível a porcentagem de proteção 15 para 20 aumenta muito. No fator 15, ele protege em torno de 93%. Quando você chega no fator 30, ele acaba protegendo 97%. Passou do fator 30, ele protege 1% a mais, mas esse 1% é bem significativo para a gente fazer a proteção contra o câncer. Então, as indústrias não lançariam protetores 50, 60 e até 100 se não tivesse uma eficácia tão importante. E a partir do 30, principalmente, que é incluído o PPD, que é o Persist então Pigment. só a partir do 30 que vem a proteção VA. Não só a partir do 30, mas principalmente os protetores acima fazem a barreira física. Então eles protegem sim, é lógico que um 30 para um 50 a porcentagem de um para o outro é em torno de 1%, mas isso faz muita diferença, né? No sol que você toma diariamente. Então é importante sim, as peles mais claras, dar preferência para os fatores maiores. Olha aí, gente, não adianta quem é branquinha como eu querer ficar morena em uma semana, em um dia. Não vai ficar. É a falta do protetor natural, né? Exatamente. Então não adianta. A questão é ser feliz da cor que nós somos. Dá para você melhorar, mas não dá para mudar muito naturalmente, porque já é da gente. Temos escassez de melanina, né? Exatamente. Olha, não é preciso aplicar protetor nas orelhas e nas axilas. Doutora, essa questão de orelhas e axilas, principalmente nos homens, olha aí, ou as mulheres têm cabelo curtinho. A gente agora abre essa oportunidade para os homens também, na quarta cor de rosa. Orelhas, principalmente os homens, ficam muito mais expostas. Tem que proteger? Aliás, a maior incidência em homens é em orelha, lábios, do câncer de pele? Exatamente. Devido a esse não cuidado, né? De estar passando um filtro solar. É uma pele. E é uma pele bem delgada, é uma pele que precisa da proteção. Basta o mínimo de incidência para você, naquela pele, você estar fazendo a mutação gênica também. Então é importantíssimo os homens ou mulheres, né, que usam frequentemente cabelos mais curtos, você está fazendo a proteção também. Olha aí, gente, então orelha, protetor labial, protetor labial válido. Também. E axila também. É ter o bom senso, né? Você não vai passar na planta do pé para fazer uma caminhada, mas até a palma da mão é pele. É verdade. Até na palma da mão você tem que fazer uma proteção. Às vezes as pessoas querem proteger muito o colo, né? A perna, o ombro, o rosto, e aí não passa em algumas outras partes. O que acontece é que a axila não fica diariamente mais exposta, né? Depende muito, né, da vestimenta, época do ano, mas ou às vezes a pessoa deita na areia da praia ou na espreguiçadeira, na piscina e põe os braços para cima.
porque quer queimar o antebraço aqui, a parte de dentro. Tem que usar o filtro. E aí, gente, não dá. Ah, mas tá muito branco, tem que usar o protetor solar. Daqui a pouquinho a gente vai falar para vocês sobre os tipos de pele e o protetor solar, o número mais adequado para cada tipo de pele. Mas eu ainda tenho a 7ª afirmativa para saber se é verdadeira ou não. Uma pele bem hidratada ou autobronzeada sofre em menor intensidade os efeitos do sol? O que seria primeiro uma pele bem hidratada? Uma pele bem hidratada. Existem os diferentes tipos de pele. As peles mais oleosas, ela tem uma proteção melhor, né? Ela evita a perda de água, então ela se mantém mais hidratada. E existem pessoas que têm as peles mais secas. Essas peles, elas têm tendência a um envelhecimento mais precoce. Então, assim, essas peles, elas necessitam dos hidratantes, né? Tá passando a hidratação justamente para fazer essa proteção, porque chega a proteção nociva, o efeito nocivo da radiação. Então, você faz a radiação numa pele que é mais ressecada, o envelhecimento aumenta, né? Então, você deve hidratar. Os autobronzeadores, é uma novidade, até em outubro, na Academia Europeia de Dermatologia, viu-se que, em estudos, peles expostas a alto bronze, esses cremes que bronzeiam, né? Você vai passando diariamente ou fazendo um alto bronze, elas têm uma tendência ao envelhecimento maior. É mesmo? Exatamente. Isso tem sido cada vez mais moda, né, entre as mulheres. Mas assim, um uso muito crônico. Não significa também, né, que você vai usar em algum período para um evento, ou no verão, ou no inverno, né? Para uma você ocasião está usando específica, uma ocasião específica. Não o ano inteiro. Exatamente, mas existe pessoas que fazem uso crônico dos autobronzes. Então, em outubro se teve esse estudo, tanto que não contraindicávamos e nem falávamos sobre esse fotoenvelhecimento por desconhecer desses estudos mais recentes. Agora, sabemos que essas peles expostas num uso crônico, elas também fotoenvelhecem mais rapidamente. Aí, gente, então, autobronzeamento só para uma ocasião especial. Viu? Nada de usar o ano todo para ficar sempre com aquela pele morena, não. E hidratar, né, que é fundamental. Aí a hidratação, sim, faz o envelhecimento, diminui o envelhecimento cutâneo. Isso é importante, quer dizer, a pele hidratada, principalmente no período de verão, a gente sua mais, a nossa pele exige muito mais hidratação. Exatamente. Essa hidratação, doutora, ela deve ser tanto oral, por meio de água de coco, sucos, mas também aplicando na pele cremes adequados? Das duas formas, né? Uma coisa importante que não citei até agora, mas ingerir muita água no verão. Isso ajuda muito a pele, que é o nosso maior órgão do corpo, é a nossa barreira, né? Então nós temos que ingerir muita quantidade de água, 2 litros ao dia. E existe também os protetores e os hidratantes que nós fazemos ingestões orais, né? São as vitaminas A, vitamina E, que é o tocoferol, que é um dos melhores que nós temos. Você pode tanto fazer o uso tópico para hidratação e cuidados da pele, quanto você fazer a ingesta oral desses hidratantes. Bom, a gente tem muita dúvida de qual a quantidade de proteção solar para ser aplicada. Conversando com a doutora Fernanda Muchelli, dermatologista em medicina estética, valendo sempre a sua participação pelo 34 21 2010, liga para cá, faça a sua pergunta, conte aí um pouquinho da sua história. Você quer saber mais detalhes? Olha, minha pele é assim, eu quero saber qual proteção solar adequada para mim, o número do FPS para mim. A doutora vai dar dicas aqui para você. A gente está conversando sobre fator de proteção solar para que você esteja preparado para esse verão que é cada vez mais intenso a cada ano. E, doutora, uma grande dúvida é a quantidade de produto aplicado. A gente tem uma foto aqui, uma mulher aplicando na própria perna. E muita gente fica preocupada de ficar branco, né, onde aplica. As morenas têm essa preocupação. Eu vou passar pouquinho porque eu sou morena, quando aplica esse negócio branco, eu fico toda manchada. E aí, o que fazer em relação à aplicação sem perder a qualidade do fator de proteção solar? Bom, se você pega um produto e aplica muito e a espalhabilidade é muito grande, você perde um pouco da sua proteção. Então, você não deve espalhar muito aquele produto. Você deve manter espaçamento. Exatamente. Você deve manter uma camada adequada, nem em excesso, né? Mas também não deve ser
espalhado demais. Você passar um protetor e espalhar muito, você vai perdendo a proteção. É uma barreira, né? Olha aí. Então, você tem que ter um bom senso e usar, né, o meio termo. Olha, isso aí é interessante, então. Então, as morenas, o ideal é que ao passar, elas se preocupem em espalhar, mas não tanto também, senão vai perder ali o propósito da proteção solar. Exatamente. O ideal é as partezinhas que ficam manchadinho de branco e espalhando, deixar assim. o mais uniforme, sem espalhar, né, muito aquele produto. Maravilha. Agora, tem diferença, gente, entre proteção e bloqueador solar? O pessoal tem muita dúvida sobre isso, né, doutora Fernanda? Proteção solar deve ser só de baixo nível, bloqueador deve ser aqueles altos, ou então são dois nomes para a mesma coisa. A dúvida é essa. E aí? Não, a diferença é de tudo isso que nós já estamos falando, né? São o PPD, o FPS. Então, os protetores foram os lançados de início, que era para proteger contra a radiação ultravioleta. Os bloqueadores, eles fazem a barreira física também. Então, inclui também o PPD. Então, faz a barreira química, a barreira física. Então, eles protegem um pouquinho mais. Bom, a gente está falando de FPS e PPD, a doutora explicou um pouquinho sobre isso no começo da entrevista, mas o que significa o fator de proteção solar, o FPS? Ele protege mesmo? Então, o FPS é aquele tempo de exposição que você fica à radiação ultravioleta em que te dá o eritema na pele. Então, é aquela proteção que você evita o eritema na pele, que é de acordo, que ele varia entre 8 até 100, né, o FPS. E tudo que nós já falamos, principalmente contra a radiação UVB. Bom, gente, cada tom uma proteção. Vamos saber os tipos de pele e como proteger cada uma. Qual a numeração do FPS e do PPD para saber, não é? Será que para minha pele, eu que sou super branca, será que o mesmo fator para mim é o fator para mulheres mais morenas? E agora, o que fazer? Existem as pessoas claríssimas, as morenas claras, as morenas escuras e mulatas, as negras e orientais. Bom, a gente classificou dessa maneira, embora no Brasil, um país tão diversificado, as pessoas pelo IBGE aí se autoclassificam das mais diversas formas. Você sabe que o IBGE constatou, não nesse censo, no anterior, que lá no Nordeste haviam mulheres se classificando como morena mais chegada. E eles tiveram que colocar isso na pesquisa. Teve até a propaganda com a Thaís Araújo, né? Isso. Ela explicando como você deve falar o seu tom de pele. Muito interessante. Mas a gente classificou aqui em Angra dos Reis, aqui na nossa entrevista hoje, pessoas claríssimas, que são essas bem brancas, que não ficam morena nunca, doutora. Exatamente. Nós estamos falando como deixar um tom bronzeado. Essas que são classificadas fototipos baixos, 1 e 2, elas não têm muita produção da melanina. Então, o ideal é que não se exponham tanto ao sol, né? Porque você vai se expor, você vai apenas fotoenvelhecer, né? Porque envelhece mais rápido até essas peles. Da flacidez, porque a flacidez, imediatamente a exposição solar, você vai ter a flacidez e você dificilmente vai conseguir chegar num bronzeado, porque você não tem a proteção natural e a produção da melanina. Então, elas devem evitar a radiação das 10 às 16 horas, que é principalmente do ultravioleta B, usar filtros acima de 50 para fazer barreira física e, se quiser um leve, né, bronzeado que a sua pele chegue, expor de 1 a 2 horas ao dia. Olha só que foto linda aqui dessas atrizes brasileiras. Gostaria que colocasse isso na tela aí para o pessoal ver. O fator indicado para essa pele claríssima é o 60, doutora? A partir de 50 e 60. Justamente pela barreira, né, também. Não adianta pensar, eu vou usar fator 50 e não vai me queimar. Eu descobri que eu me queimo com 50. Não, com certeza. Ele apenas absorve a química e ameniza, né, a radiação. Então você se bronzeia. E como já falamos anteriormente, o bronzeado fica muito mais bonito e muito mais duradouro. Olha, pessoas como a Adriane Galisteu, é considerada morena clara? Ou é clara ainda? Para a gente fazer a classificação, principalmente tem que ver a cor natural dos cabelos e os olhos. Ela é considerada um fototipo baixo. Fototipo 1 a 2, ela é clara. Então ela é clara. Porém, a miscigenação de raças
se você vê, ela está sempre bronzeada. Isso. Então, pela mistura de raças, nós temos pessoas pelo Fitzpatrick, que é a classificação da dermatologia, a gente olha olhos, cabelos, né? Mas existe no Brasil pessoas olhos claros, cabelos claros e com pele muito bronzeada. Verdade. Eu fico assim, gente, como E aí você pode? classifica como fototipo baixo, porém, se ela tem melanina, o fototipo dela não é tão baixo, né? Então, ela se classifica no fototipo... Tem que ser honesto, ter bom senso mesmo com a sua pele. Então, como também classifica o Fitzpatrick a partir da queimadura. Se você se expõe e fica vermelha, então você é fototipo mais baixo, mais tendência a câncer de pele. Se você se expõe, fica pouco vermelha, mas bronzeia um pouquinho, você tem um fator 2, 3. Então você já bronzeia. Tem um pouquinho de proteção da melanina. E se você não fica vermelha, você é um pouquinho mais protegida. Você tem um pouco mais de proteção natural. Olha, então quem seria morena clara seria a Juliana Paz? Eu poderia classificá-la como morena clara. Que já pode usar o fator 30. E ela é a que mais tem tendência ao melasma, que é as manchas na pele. Ah, sim. Uma das manchas mais... Mas as outras não estão livres disso, não. A tendência maior para morena clara, melasma, que é aquela mancha permanente. Que dá para esconder, mas ela tá ali, né? Exatamente. São as manchas na pele. As mulheres dizem que é a mancha de gravidez, né? Exatamente. Que não só da gravidez, mas outros fatores. Olha, morena escura ou mulata, tá aí a Thaís Araújo, lindíssima. Ela seria morena escura ou mulata? Morena escura. Não é ela negra. Se considera negra, né? Exatamente. Ela se chama, autodenomina como negra. É por isso que eu falo que o IBGE tem trabalho no Brasil para lidar com as classificações. O fator de proteção 20 para ela já bloqueia a radiação UVB. Ela tem a melanina, que faz a proteção do DNA. O que acontece é que a melanina protege o DNA. Então, ela tem o protetor natural. Então, ela pode usufruir de um fator 20. Mas a pele também tem tendência a ressecamento. Então, ela tem que estar aumentando o fator de hidratação. Ah, sim. Então, ela pode usar um fator baixo, mas aumentar a hidratação. Por exemplo, conforme a idade também vai avançando. Ela tem, vamos supor, com 20 anos, uma pessoa com a pele como a Thaís Araújo usaria o fator 20. Mas depois de 30, 40, ela já pode subir esse fator de proteção, não é? Sim. Para 30, 40, 50, quer dizer, conforme a sua idade for avançando, até para manter a beleza da pele. Com certeza. E aí a gente tem uma negra ali, considerada negra, nas fotos, usando o fator 15. Exatamente. Bom. Uma coisa interessante assim, todos esses fatores, nos primeiros 15 minutos, eles protegem da mesma maneira. Ah, sim. Você pode usar um fator 15. Eu branquela podendo usar o fator 15 nos primeiros 15 minutos você de vida exposta ao sol. Qual o seu trabalho? Reaplicar de 15 em 15 minutos. Ah, entendeu? Sim. Então, se eu usar o de 60, eu tenho uma hora aí feliz. É o que significa o que você me perguntou, fator de proteção solar. É o tempo de exposição à radiação ultravioleta para causar o eritema. O 15, em torno de 15 minutos. Gente, fantástico. Então, tá aí uma dica importante. Se você usar um protetor baixo, você deve reaplicá-lo no tempo em que indica o fator de proteção. Para você ter uma noção, fator 30, uns 30 em 30 minutos. Um fator 100, de 1 em 1 hora. Eu ainda fico querendo usar o 30. Mas aí você vai replicar mais vezes.